Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do PCCB UERN. Então, estamos aqui reunidos novamente para seguir com nossa programação totalmente virtual e através da televisão do mês do meio ambiente que o PCCB UERN está promovendo junto com o SEMAN esse ano. Então, eu espero que hoje a gente tenha mais um dia super proveitoso aqui de discussões e de muita construção e divulgação do conhecimento e da importância do meio ambiente, né? Então, hoje a gente vai contar com a presença de duas ilustríssimas convidadas, a professora Simone Almeida, que é coordenadora do Museu de Ciências Morfológicas da UFRN, e a gestora do Parque das Dunas, Meire Sorage, que vai estar hoje aqui em dois blocos junto conosco, falando um pouco sobre a importância da educação à conservação. Então, eu queria aproveitar, inclusive, a oportunidade de hoje para divulgar alguns materiais de educação ambiental, alguns materiais de pintura anti-estresse que a nossa equipe desenvolveu e estão disponíveis no site pccbwern.org para o acesso de todos que fiquem à vontade para baixar, imprimir e se divertir aí com a família e aprender um pouquinho sobre a conservação da fauna marinha, tá certo? Então, outra coisa é que eu queria dizer que durante a nossa live, a equipe do SEMAN, através do Instagram @semanrn, vai estar respondendo algumas questões. Infelizmente, o tempo da live não é muito longo, então eles vão estar respondendo algumas questões e filtrando outras para encaminhar para a nossa live, mas muitas delas podem ficar à vontade para discutir com a equipe do SEMAN-RN aqui direto pelos comentários, tá ok? Então, a gente vai começar agora com o primeiro bloco, que é onde eu vou convidar a professora Simone Almeida para a gente conversar um pouquinho sobre o papel do Museu de Ciências Morfológicas aqui na educação ambiental a fim da conservação. Vou convidar aqui o museu, deixa eu ver se a Simone já está disponível. Aqui. Olá, Simone, boa noite. Oi, Rafael, boa noite a todos. Agora sim, então, quero apresentar aqui Simone Almeida. Ela é vice-coordenadora do projeto Cetáceos da Costa Branca, é professora da UFRN, coordenadora do Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados, representa o Brasil na rede de conservação de tartarugas marinhas do Atlântico Sul e, claro, é coordenadora do Museu de Ciências Morfológicas e pôde aqui contribuir com sua ilustre presença hoje para a gente discutir um pouquinho do papel do museu na conservação do meio ambiente. Não é isso, Simone? Boa noite. Boa noite, Rafael, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do PCCB para contribuir com essa live. Eu fico muito feliz, principalmente por a gente ter buscado uma alternativa para comemorar a Semana do Meio Ambiente, né? Algo assim bem inusitado, diferente do que a gente está acostumado a fazer. E mais ainda por dividir essa live com a Meire Sorage, que é uma parceira assim, de longas datas das nossas semanas do meio ambiente passadas normais que nós fazíamos, né, lá no Parque das Dunas. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada ao PCCB e ao SEMAN pelo convite. Que isso, Simone. A gente que agradece muito. E o museu sempre está junto com o projeto, né, atuando fortemente na Semana do Meio Ambiente. E esse ano não poderia deixar de ser diferente, né? A gente tinha que estar junto mais uma vez aqui, nem que seja cada um na sua casa, né, conversando um pouquinho e debatendo e contribuindo para esse mês tão importante, para essa semana que, na verdade, se torna um mês tão importante, né? Então, professora, não dá para falar do Museu de Ciências Morfológicas sem considerar a forte atuação enquanto um espaço científico e educacional da UFRN e também fora da universidade, de modo itinerante, correto? Então, você pode destacar para a gente alguns dos projetos que contribuíram para esse alcance tão importante, né? Um pouquinho dessa atuação, dos projetos de atuação do Museu de Ciências Tecnológicas. Sim, claro, claro.
Veja só, Rafael, o Museu de Ciências Morfológicas, ele atua fortemente com a extensão universitária, né? Entretanto, ele também atua com ensino e pesquisa, né? Juntamente com a extensão. Então, nós viemos já há alguns anos desenvolvendo várias ações além daquela que vocês conhecem, que muitas pessoas conhecem, são as visitas ao museu. O museu, ele em tempos normais, ele é um espaço aberto à comunidade como um todo. Nós recebemos nosso público preferencialmente é o público de escolas, né? Principalmente escolas públicas da Grande Natal e também de todo o Rio Grande do Norte e até mesmo de outros estados da nossa região Nordeste. Então, o museu tem esse lado que é assim, bastante conhecido, que é o lado da visitação, mas também no museu nós desenvolvemos várias ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, como eu vinha falando, as ações de extensão, elas são ligadas aos projetos de extensão que são desenvolvidos no museu. Então, são vários projetos coordenados por professores, geralmente do Centro de Biociências. Entretanto, nós temos outros professores ligados a outros centros que também participam do museu, como hoje nós temos professores do Instituto Metrópole Digital, de Ciência e Tecnologia, que desenvolvem ações em parcerias conosco. Então, temos vários projetos. Eu posso listar alguns, como, por exemplo, projeto de acessibilidade digital no Museu de Ciências Morfológicas, que é desenvolvido em parceria com o Instituto Metrópole Digital e o Centro de Ciência e Tecnologia. Temos o projeto de capacitação de professores de ensino médio e ensino fundamental. O projeto do Aprender Brincando, que é um projeto lindo de extensão com as crianças que visitam o museu. Temos ainda um projeto que, esse sim, ele é mais amplo, que ele inclui ensino, pesquisa e extensão, que ele é um projeto integrado, em que nós conseguimos, assim, com muito esforço dos nossos monitores de extensão, desenvolver ações ligadas ao ensino, em que a gente inclui principalmente aqueles cursos ligados à licenciatura, à pesquisa. O museu ele tem uma parceria muito forte e está integrado ao programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional do Departamento de Morfologia e também, logicamente, com extensão. Mais recente, agora em 2020, nós temos um projeto muito bonito que chama-se, de uma professora chamada Ana, que chama-se Recuradoria e Remediação da Coleção Entomológica do professor Adalberto Varela, que foi um professor que contribuiu demais com o Centro de Biociências, né? Infelizmente, ele não está mais entre nós, mas estamos reativando a coleção dele. Então, assim, são vários projetos de extensão que nós desenvolvemos. Esses dentro do museu. E tem ainda aqueles que são extramuros da universidade, que são os projetos itinerantes que nós chamamos, né? Então, o museu ele tem o que nós chamamos Museu sobre Rodas, em que nós temos parcerias com várias cidades do interior e levamos o museu para os interiores, levamos ciência para quem não pode vir até ele. Além disso, a gente tem uma veia teatral e de cinema no museu, em que a gente tem duas peças teatrais que em alguns momentos nós apresentamos e também uma grande participação no Festival Internacional de Cinema Infantil, que ele é coordenado pela Copacabana Filmes e já há 9 edições, 9 anos, nós temos essa participação com o chamado FICE, que acontece no Cinemark. Então, veja assim que são... eu citei algumas, né, mas são várias ações que tornam o museu assim, com um caráter bem abrangente. Isso é muito legal, porque acaba o museu tocando muitas áreas da sociedade, né? E não fica só restrito àquela estrutura física que tem na cidade de Natal, né? Aqui no Rio Grande do Norte. Então, eu queria aproveitar essa deixa do museu, né? Tocando várias áreas, e queria perguntar aqui, em função, né, da pandemia do novo coronavírus, a UFRN paralisou as suas atividades. O museu, então, está atualmente com as portas fechadas para o público, né? Mas eu queria saber se ele está totalmente parado, né? Ou como estão sendo desenvolvido algum projeto desse, algum trabalho desse no museu nesse período. Como é que está a atuação do museu nesse momento?
Então, infelizmente, nós estamos vivendo um período assim muito difícil para todos nós, né? Mas mesmo assim, nós não podemos assim ficar desmotivados, ficar tristes, né? Então, assim, nós buscamos continuar trabalhando, continuar exercendo todas as nossas atividades possíveis de forma remota. Então, nós temos uma equipe de monitores de extensão que são ligados a professores que coordenam os projetos. Esses monitores de extensão estão desenvolvendo a parte teórica dos projetos. Então, os projetos de extensão ativos no museu, eles continuam sendo desenvolvidos. Para isso, nós contamos, como eu disse, fortemente com recursos tecnológicos e também, assim, com a boa vontade das pessoas que estão envolvidas. Então, assim, além dos projetos que estão sendo desenvolvidos, né, os projetos de extensão de 2020, nós temos projetos novos que foram adequados a essa nova realidade nossa, como o chamado Museu Virtual. Então, nós estamos iniciando, aproveitando a Semana do Meio Ambiente, para iniciar o chamado Museu Virtual. Nós vamos tentar, né, de forma assim, bem criativa, porque para esse momento a gente precisa ter muita criatividade, de forma bem criativa e de forma assim muito diferente, apresentar um museu virtual. Então, os nossos monitores, eles vão apresentar o nosso acervo das 3 salas de exposição que nós temos semanalmente no Instagram do museu. Esse é um dos projetos que foi montado em decorrência da pandemia do Covid-19, né? E, além disso, a gente está desenvolvendo ainda uma parte relacionada à elaboração dos nossos artigos científicos ligados ao museu. Como eu disse, a gente também faz pesquisa. Temos alguns projetos de pesquisa que são ligados diretamente ao museu, inclusive 2 dissertações de mestrado que são desenvolvidas lá. Então, nesse âmbito, nós estamos conseguindo caminhar. Claro que sem a alegria das crianças, né, correndo dentro das instalações do museu, que tanto assim nos faz bem, mas assim, de uma forma alternativa, nós estamos conseguindo trabalhar. Não, e sem dúvida vai ficar como legado, né? Eu acredito tudo isso que está sendo desenvolvido agora para a posterioridade, assim, para pessoas que, como você falou, não podem às vezes ter acesso ao museu, né? Ou às cidades que o museu vai quando está no formato itinerante. Simone, mas fala para a gente agora. Um pouquinho, eu acho que muitas pessoas, talvez que estejam aqui, não entendam muito bem o que morfologia quer dizer, né? E o que é as ciências morfológicas. Então, só para introduzir aqui, as ciências morfológicas que tanto trabalham com tecidos, né, com órgãos do corpo humano, com estruturas internas, né? Como é que as ciências morfológicas podem contribuir para a conservação da natureza, né? Como é que o Museu de Ciências Morfológicas trabalha para evitar a extinção de espécies, né, poluição de ecossistemas marinhos, melhorar a relação do homem com a natureza? Como é que é essa relação da morfologia com esse aspecto do meio ambiente? A sua pergunta, Rafael, ela é importantíssima, porque realmente algumas pessoas não conseguem ver a amplitude das ciências morfológicas. As ciências morfológicas, ela é uma ciência muito ampla, ela inclui o estudo da morfologia, o estudo da forma, né? E essa forma, ela abrange vários organismos. Então, pensando em morfologia, nós temos a embriologia, o estudo da embriologia, o estudo da histologia, o estudo da anatomia. Então, quem pensa em morfologia, ela deve ampliar um pouco mais o conceito próprio no que diz o estudo da forma e conseguir visualizar novas possibilidades. Por exemplo, como é a sua pergunta, como é que a gente consegue, com a morfologia, ajudar na conservação? Né? Primeiro, nós temos assim uma ação muito forte que é com a educação ambiental, com as crianças. Né? Nós temos 2 salas que são voltadas, assim, vamos dizer assim, para a natureza, porque é uma sala chamada Sala do Mar e a outra é a sala de anatomia comparada, em que os visitantes do museu eles conseguem ter contato com vários animais, tanto de ambiente terrestre como ambiente marinho ou de água doce, né, lacustre. Então, assim, a gente busca, com essas crianças, mostrar um pouco da importância da preservação. Por exemplo, quando a gente mostra
no acervo do museu uma peça, por exemplo, uma tartaruga com uma nadadeira amputada. Então eles perguntam, mas por que essa nadadeira, essa tartaruga não tem? Está faltando uma nadadeira. Então a gente tenta trabalhar um pouco da morfologia do animal normal e da morfologia do animal com uma interação, um impacto de uma interação antrópica. Isso é importantíssimo, tá certo? Além disso, só abrindo parênteses, a gente trabalha muito essa parte de dificuldades no animal, por exemplo, causado por interação antrópica, com a acessibilidade, com crianças que não têm, que têm necessidade de, por exemplo, não tem ou um braço, ou uma perna, ou tem alguma deficiência que possa associar ao animalzinho que consegue sobreviver com ela, tá? Mas, assim, voltando para a morfologia, o museu ele tem uma relação muito forte com o Projeto Cetáceo da Costa Branca, com o Laboratório de Morfofisiologia de Vertebrados e com o Laboratório de Biota Marinha da UERN. Então, nós fazemos pesquisa com a fauna decorrente desses, principalmente do ambiente marinho, mas também do ambiente terrestre, em parcerias até com outros programas de pós-graduação. Tá? Então, assim, o que a gente busca é, por exemplo, estudar a anatomia de um animal que morra, por exemplo, em decorrência, seja qual for a causa, para buscar algo, primeiro, ligado à causa-morte dele, e segundo, ligado a estudar a morfologia dele como um todo. Eu posso citar um exemplo da amplitude das ciências morfológicas, do que o museu faz com pesquisa, por exemplo, com o encalhe de um golfinho, que nós tivemos um momento do projeto Cetáceo da Costa Branca, e ao abrir para fazer a necrópsia do animal, o animal tinha um feto dentro. Então, isso é embriologia. Estudar os anexos que envolvem aquele feto de golfinho é embriologia. Está gerando um trabalho científico agora decorrente disso. Então, a morfologia ela é muito ampla. Então, nós conseguimos fazer, sim, pesquisa com morfologia, sim, conservação com morfologia, quando a gente, por exemplo, recebe uma tartaruga que morreu e faz a necrópsia e verifica lixo no estômago da tartaruga. A gente tem um potinho com lixo no museu em que mostramos para as crianças que aquele lixo ali, ele foi oriundo do estômago de uma tartaruga, ou sei lá, de uma ave, ou um outro animal marinho que ingeriu e que deve-se, claro, tentar preservar, não jogar lixo, não poluir as praias de forma que a gente possa contribuir com a conservação. Então, morfologia é isso, tá, Rafael? A partir da morfologia, a gente consegue, sim, fazer conservação através da educação ambiental. Era esse o Simone, questionamento? Era esse? perfeito, acho que você atendeu bem aí as respostas. Eu queria só para a gente concluir aqui, talvez tenha ficado alguma dúvida no sentido de como essas peças, né, a gente fala com mais naturalidade isso, né, peças anatômicas, estou lá vendo um animalzinho, como é que essas peças elas são exibidas no museu, né, como esses animais eles são exibidos, são demonstrados ao público no museu. E para concluir, eu queria que você deixasse aqui como é que se entra em contato com o Museu de Ciências Morfológicas para conhecê-lo, as escolas, enfim, que tiverem interesse, como é que vão fazer esse contato aí depois da pandemia? Certo. Bom, primeiro questionamento é a respeito da. De como as peças estão Sim, exibidas, né? desculpe, de como Como é que são essas Isso. peças? As peças, elas são, na verdade, inicialmente eu queria só acrescentar que todas as peças do museu, ou elas são oriundas de doações, e essas doações são todas legalizadas, ou são oriundas de encalhes, como, por exemplo, de parcerias com o Projeto Cetáceo da Costa Branca, de parcerias com o IDEMA, com o IBAMA, tá certo? Então, todas as peças que chegam ao museu, elas são legalizadas. Outra informação é que elas são exibidas, por exemplo, temos 3 salas permanentes: sala de anatomia comparada, a sala do mar e a sala de anatomia humana. Algumas peças elas são exibidas taxidermizadas, certo? Nós vamos ter até uma live sobre taxidermia, acho que daqui a umas 2 semanas, eu já aproveito já para fazer a propaganda. Olha, muito bem.
elas podem também estar preservadas em formol. As nossas peças de anatomia humana, a maioria delas são preservadas em formol. Agora nós temos uma nova possibilidade com o laboratório de plastinação do Departamento de Morfologia, e a plastinação é uma técnica diferente de preservação, e o museu tem uma parceria também com o Demore, e nós vamos começar a plastinar umas peças, principalmente, inicialmente, as peças humanas, para apresentar. Então, isso é uma inovação, uma novidade pós-pandemia. Okay? O contato com o museu é através do Instagram ou do Facebook do museu. Você pode botar Museu de Ciências Morfológicas da UFRN, que encontra facilmente, ou através de um celular, e o WhatsApp, que é o 99167-6531. Por esse telefone, lógico, pós-pandemia, você consegue tanto marcar visitas, como tirar qualquer dúvida relacionada às atividades do museu. Simone, muito obrigado pela sua participação. Queria encerrar por aqui e agradecer mais uma vez essa parceria entre o projeto e o Museu de Ciências Morfológicas. Dessa vez um pouco diferente, né? A gente está à distância, mas sempre privando por difundir o conhecimento científico de alto nível, né, para toda a comunidade. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, para a gente agora seguir para um papo com a gestora do Parque das Dunas, Meire Sorange. Rafael, eu que agradeço, desejo assim um mês do meio ambiente, uma semana e um mês do meio ambiente, assim, com uma contribuição muito boa, mesmo que seja de forma virtual, e dizer que a nossa parceria, ela existe, é forte e tem muita coisa a vir, muita coisa boa a vir por aí, tá certo? Muito obrigada. Eu fico aqui para Eu que agradeço, Simone. Vamos lá, então eu que agradeço mais uma vez. Parabéns pela programação, e até logo. Viu? Que isso, obrigado. Bem, pessoal, eu queria seguir antes de Meire Sorange para conversar um pouquinho com a gente, divulgar que o PCCB, o Semão, o @SemãoRN, segue aqui nos comentários, disponível para tirar algumas dúvidas. E a gente queria divulgar que lá no site do SEMAN, inclusive, seman.org, então a gente tem uma aba justamente para doações que arrecadam recursos para o projeto Cetáceos da Costa Branca e para a atuação do Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental, SEMAN, no resgate e reabilitação de animais marinhos. E lá no site vocês encontram uma série de recompensas para essas doações, entre camisetas, boné, toalha, sandália. Então, entra lá, dá uma conferida e vai que você encontra uma recompensa legal pela sua doação e ainda ajuda mais na conservação do meio ambiente, né? Então, eu queria divulgar também que essa live ela vai ficar disponível no YouTube depois da gente exibi-la aqui, né, depois de sairmos do ar. Então, a gente vai salvar essa live e vai colocar no canal do Projeto Cetáceos da Costa Branca lá no YouTube. E para quem quiser rever algum detalhe, ou quem perdeu, né, pode divulgar aí para quem, infelizmente, não pôde acessar a live agora. Então, agora eu vou convidar Meire Sorange para conversar um pouquinho com a gente. Deixa eu ver se ela já está aqui disponível. Olá, Meire, boa noite. Oi, Rafael, como vai? Me escuta bem? Sim. Perfeito, então. Meire, ano passado a gente teve, né, o PCCB teve lá no Parque das Dunas, fazendo parte da programação da Semana do Meio Ambiente. E, como todos os anos, a gente sempre está junto nesse período do ano, tentando contribuir com a educação ambiental, tentando contribuir com a divulgação científica de alto nível, né? Então, eu quero, antes, só falar um pouquinho do Parque das Dunas, que o Parque das Dunas é um parque que está situado aqui no Rio Grande do Norte, é uma reserva de 1.172 hectares de Mata Atlântica, aqui no coração da capital do estado, em Natal, e é considerado o segundo maior parque urbano do Brasil, né? E além de trilhas, de centros de visitantes, dispõe de centros de pesquisa, de parques infantis,
e além de uma outra série de atrativos, né? Então, eu queria agradecer muito pelo parque, que também está com uma programação incrível aí, junto com o IDEMA, né? Nessa Semana do Meio Ambiente, por você estar se disponibilizando em conversar um pouquinho com a gente hoje. Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer imensamente o convite, né? Para mim é uma alegria grande poder estar aqui representando o IDEMA barra Parque das Dunas e conversar com vocês, né? Um grande parceiro de semanas e semanas de meio ambiente ao vivo. E é muito bacana que a gente aqui está se reinventando, né? Está ressignificando esse momento da nossa história em que a gente tem que se privar da presença física, mas aquela história, né, que não precisa você estar junto para estar perto ou estar perto para estar junto. A gente tem várias formas de chegar e alcançar com a nossa mensagem, com o nosso cuidado e com o nosso olhar. E a gente está vivendo um momento assim de muito desafiador e de muita reflexão, né? E eu assisti a professora Simone aí falando, né? Eu amo você, Simone, beijo. E a gente fica assim se perguntando em que patamar nós chegamos e para onde nós caminhamos, né? Uma vez que você tem um vírus que não é nenhum ser vivo e que simplesmente mudou a vida do mundo, mudou a vida do planeta e fez em todos nós uma sacudida para que a gente repense, para que a gente pare e realmente invista em novos valores ou ressignifique as nossas vidas. Então é muito bom estar aqui falando sobre essa temática da conservação, né, numa perspectiva de que a gente precisa mudar as nossas atitudes ou sedimentar e consolidar novos valores. E a educação é essa ferramenta que nós temos para que nós saiamos de um patamar, vamos dizer, de limitações e que possamos voar, né? E esse alcance desse voo é o que vai nos tornar diferentes, é o que vai nos fazer efetivamente mudar o contexto em que a gente se encontra hoje. Sem dúvida, belíssimas palavras. Eu acho que tudo que você falou tem uma maior relevância ainda nesse momento, principalmente porque a pandemia ela abre os olhos para o meio ambiente, para tudo que começa a responder de outra forma e com outra dinâmica no momento onde a gente recua um pouco, né? Então, abre ainda mais os nossos olhos para a conservação e isso é super importante, inclusive a gente erguer essa pauta do meio ambiente, de conservação, no meio disso tudo. A gente sabe que as discussões imperam aí, claro, em volta da pandemia e de conseguir extingui-la, né, de conseguir vencer esse momento, mas sem dúvidas, esse também é um momento que faz a gente aprender muito e faz a gente crescer muito e é importante que a gente tente crescer e aprender com esse momento, né? Então, para iniciar nosso debate aqui, eu queria perguntar a você que o Parque das Dunas ele é um espaço que é muito consolidado na cidade de Natal, né, nas discussões de educação ambiental, nas contribuições aos espaços formais de ensino, digamos assim, sendo um ambiente, muitas vezes, o Bosque dos Namorados principalmente, né, como um ambiente não formal de ensino, abrigando aí centro de pesquisa, abrigando trilhas, uma série de atrativos para muitas escolas que visitam o Parque das Dunas. Então, eu queria saber como é que o Parque das Dunas ele está articulado com as escolas, que conteúdos que vocês abordam no Parque das Dunas que contribuem com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos das escolas, principalmente ainda tocante ao meio ambiente. Meire?
Eu acho que a gente está tendo um pequeno. Oi, Mary, você me escuta? Oi, me escuta. Eu acho. Caiu, vou só tentar reinserir a Mary. Mas é assim mesmo, gente. Ao vivo. O bom do ao Oi. vivo é isso, é essa dinâmica ainda mais pessoal, né? Que pode acontecer de tudo. Ainda mais emocionante. É mais emocionante, com certeza. Mas eu não sei se você chegou a ouvir toda a minha pergunta, mas eu questionava ali como o Parque das Dunas, né, como um espaço não formal de ensino, ele contribui, com que conteúdos ele contribui com as escolas durante as visitações, né, durante a ida dos alunos para o parque. Tá, o Parque das Dunas, ele é uma unidade de conservação e um remanescente extremamente importante de Mata Atlântica e um motivo de orgulho para todos nós. E dentro desse Parque das Dunas, nós temos uma área de uso público, que é mais intensamente utilizada, que é o Bosque dos Namorados. E nesse Bosque dos Namorados, a gente desenvolve várias atividades. Então, na qualidade de um espaço não formal, nós recebemos os estudantes, nós recebemos o público em geral, e eu penso que é um momento em que as pessoas, ao interagirem com aquela exuberância, né, a questão da natureza, elas têm a oportunidade, efetivamente, de descobrir os mistérios, né, de reencontrar ciclos, ou de ir de encontro ao seu próprio eu, muitas vezes, né? Eu acho que são momentos tão intensos que você vive com a natureza e que a gente está tão longe no nosso dia a dia, que quando você adentra o parque, é como se você fizesse uma viagem para dentro de você. É um resgate da sua essência efetivamente. E na hora que você reestabelece esses laços, você começa a ver que a vida, ela não se limita só a atender às necessidades humanas, né? Mas, sobretudo, o respeito a todas as formas de vida. Então, na qualidade desse espaço, né, de entretenimento, mas de vivências lúdicas, de vivências corporais, a gente tem a possibilidade aí, através da percepção ambiental, de você mudar atitudes frente ao cuidado com o meio ambiente, frente ao cuidado com o lixo, com a água. Então, as atividades buscam resgatar os nossos sentimentos de amor e de respeito, né, de amor e de respeito com esse ambiente, e que nós não estamos à parte dele, como muitas vezes a gente imagina, né? A natureza está ali e eu estou aqui. Não. Então, esse restabelecimento dessas relações é que nos faz ter uma postura consciente do nosso papel no planeta. Então, o Parque das Dunas, ele tem esse elemento muito forte, esse apelo de atrair as pessoas nesse sentido e possibilitar esse momento de interação quase que total, através das trilhas ecológicas, né? Você adentra a mata, você sente o aroma das flores, você ouve os pássaros, vê os diferentes tons de verdes, as nervuras das folhas são diferentes, os tamanhos das árvores, das copas, os formatos, né? E aí, como eu estou nesse contexto? E aí vem a questão da forma, né, que Simone falou anteriormente. Na verdade, a morfologia, ela é exatamente esse contexto todo. Não existe, você pode até pensar isoladamente, mas as coisas se somam para que a gente tenha o planeta.
né? Então, nesse patamar que a gente entende a educação ambiental como uma ferramenta de transformação, na medida em que o indivíduo ele consegue obter conhecimentos, trabalhar valores, refletir sobre determinadas questões, e aí ele começa a ser realmente um sujeito ativo nesse processo, né? Claro. Eu acho que, inclusive, a minha próxima questão tocava justamente um pouco disso que você comentou agora, mas eu vou fazê-la, inclusive, para você dar mais ênfase a esse sentido, que é o fato de que hoje a gente vive um momento onde a coletividade, o espírito de coletividade, ele é fundamental para que a gente possa atravessar esse contexto da pandemia no mundo inteiro, né? E eu queria saber como é que o Parque das Dunas, agora se você quiser ainda mais enfatizar nesse sentido, ele trabalha essas noções de coletividade, né? Do pensamento coletivo, solidário e empático, né? Não só com o meio ambiente, mas com o meio ambiente. Nós fazemos parte do meio ambiente, né? Então, como com todos nós com o planeta. Eu penso assim, a questão da educação, ela tem que buscar as mudanças individuais e coletivas, né? Na medida em que eu tenho uma postura de cuidar do lugar que eu vivo, de respeitar os outros seres, eu vou estar influenciando coletivamente. No Parque das Dunas, você tem essa visão de todo, né, de integração do artificial com o natural. E eu penso que dá uma oportunidade da gente visualizar os diferentes limites de cada um. E na hora que a gente consegue limitar a minha atuação, eu consigo ver o direito do outro. E nessa perspectiva, o coletivo ele vai se fortalecendo. Porque não existe processo de desenvolvimento sustentável, não existe segurança pública individual. Então, assim, não adianta eu estar numa casa enorme, cercada de cercas, de tudo mais, se o coletivo não estiver bem, né? Então, trazendo para a questão ambiental, se a água não estiver saudável, eu vou estar doente. Se o alimento que eu consumo não for bem cuidado, eu também vou sentir os efeitos disso. Então, as ações, elas precisam ser pensadas no coletivo. Oi? A gente vai mudando, não é? Uma outra questão importante com relação à educação ambiental é que a gente tem que parar de fazer educação de eventos e educação pontuais. A educação ela é um processo sistemático, ela é um processo contínuo e que a gente possibilita efetivamente
Mary, eu não sei se você está me escutando bem. Que o A gente está tendo um pouquinho de. indivíduo Está cortando um pouquinho só. Eu acredito que está chegando um pouco atrasado aqui a chamada. A gente vai só tentar restabelecer para retomar, tá ok? Retomar sua resposta. Deixa eu só tentar restabelecer. Acontece, gente. Isso aqui ao vivo. A gente pode ter esses pequenos detalhes. Vamos só tentar novamente aqui restabelecer a conexão com o Meire. Oi, Meire. Pronto? que pena, né? Essas elogias. Tá me ouvindo? Me Agora ouve? eu tô ouvindo melhor. Tá um pouquinho, é um pouquinho metálico, né? Travando um pouquinho, mas acontece. Você estava, eu consegui escutar até onde você estava discutindo um pouco a questão da gente parar de Poxa, que fazer pena. ações, mas ações pontuais, né, e ações em eventos de educação ambiental, mas tornar isso uma coisa mais transversal ao longo dos processos de ensino-aprendizagem. Fique à vontade para concluir sua resposta. Eu acredito que a gente segue com alguns problemas Sim. no áudio. Deixa eu ver só aqui se eu retomo a nossa conexão. É. Tá. Então, só concluindo assim, eu acho que a gente precisa parar de agir nas consequências da degradação. E a gente precisa agir nas causas. Porque eu posso até ter ações para diminuir a quantidade de resíduos. Isso. Oi. A gente teve aqui, infelizmente, a queda novamente de Meire. Eu não sei se Não? acontece. A gente tá fadado a isso nessas tecnologias, não é? Mas vamos tentar só mais uma vez restabelecer a conexão aqui, Meire. E aí, se a gente não conseguir, a gente já estava se encaminhando de qualquer forma para o final do nosso da nossa conversa, e eu acredito que ela já foi muito Tá me proveitosa. Vamos ver só aqui se escutando, você me Rafael? escuta bem. Eu te escuto com um pouco de engasgo, assim, lentidão e travando um pouco. Deixa eu tentar só te chamar novamente. Bem, pessoal, a gente está aqui com essa pequena dificuldade, mas só para encaminhar para o encerramento. Ó, agora eu acho que está ok, estou te vendo bem. Oh, meu Deus. As emoções da tecnologia, Desculpa, né? mas muitas Faz parte. emoções, só atrapalhando a conversa. Que isso. Vamos lá. Só para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouco
das ações do Parque das Dunas, que também estão acontecendo virtualmente, né? Desde já agradecer a sua participação aqui na nossa live, mas deixa para a gente aqui um pouquinho dos objetivos e como estão sendo essas ações virtuais, né? Com que aspectos ela vai estar lidando, como vai estar sendo esse trabalho virtual que o Parque das Dunas está fazendo nessa Semana do Meio Ambiente. Então, nós estamos com várias atividades, né? Desde oficinas, nós montamos 3 oficinas. A primeira foi ontem, de terrário, então as pessoas agora podem fazer o seu terrário em casa. Hoje foi uma oficina de ecicata. Como você pode transformar uma ecicata em um quadro para decorar a sua sala. E a última oficina vai ser uma oficina sobre produção de mudas nativas. A gente vai ensinar a produzir mudas de pau-brasil e de coroa de frade, que ambas estão em extinção. Né? E aí a gente tem várias outras questões importantes. Tem um concurso de fotografia TBT do Parque das Dunas. Já estão abertas as inscrições. Nós vamos lançar amanhã uma campanha para que as crianças desenhem elementos da natureza com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, que possa marcar o Parque das Dunas no Instagram, para a gente repostar isso e divulgar. E vídeos de parceiros nós vamos divulgar ao longo do mês, né? Uma semana é pouco para a gente mostrar os trabalhos excelentes que são desenvolvidos. Então a gente recebeu um acervo muito bacana de pesquisadores, de trabalhos que são realizados na área da conservação, e a gente vai divulgar durante todo o mês. Nós vamos fazer um ao vivo do Parque Itinerante, que é um projeto muito bacana de educação ambiental. E a gente vai ver se esse desafio vai dar certo, porque a internet no parque é bem mais limitada, mas a gente vai tentar. E a gente, nesse momento em que a gente está trabalhando em casa, eu penso que a criatividade aflorou mais ainda. Né? Como a gente se limitou muito aqui à questão física, a mente está viajando. Então, são muitos projetos novos que a gente está criando. E, com certeza, quando a gente voltar de tudo isso, a gente vai estar renovado e com novos horizontes, com novas perspectivas, com novas coisas que façam a gente realmente mudar a nossa postura frente à questão ambiental. E aí, para isso, a gente conta com uma equipe maravilhosa, né, do Parque das Dunas, uma equipe 10 de pessoas comprometidas, dedicadas e efetivamente A gente teve uma quedinha aqui do parque novamente, mas eu já queria deixar aqui meus agradecimentos a Meire pela participação nessa live de hoje, por mensagens tão tocantes, tão profundas e tão importantes para o que estamos passando, né? Para a importância desse momento, para a gente abrir os olhos para esse momento de pandemia, e ainda redobrar os cuidados com a natureza e com o meio ambiente. Então, Meire, muito obrigado, recado dado, e a gente, sem dúvida, vai acompanhar aí a programação do Parque das Dunas. O PCCB produziu também um material para expor aí junto a esse mês, né? Junto a esses materiais que vocês estão expondo. Ó, Meire voltou aqui para a gente, só para nos despedir, mas eu espero obrigada. que a gente consiga aí já estar logo mais juntos novamente. Ano que vem, espero que a gente esteja no parque presencialmente, com nossas atividades mais fortes do que Sim, sim. nunca e, com certeza, renovados, né? Restabelecidos para lidar com toda essa situação. Sim, muito obrigada e a gente vai ter muitos momentos ricos novamente
e bem mais intensos, né? Porque agora a gente sabe o valor de estar junto. E a Exatamente. gente vai valorizar muito mais ainda. E a gente Então, sabe muito obrigada a vocês. a dificuldade do contato também à distância. Nem sempre Sim, é tão bom, né? Ou com certeza não chega nem perto do contato pessoal. Então, acho que valorizar a presença, o contato com a natureza, e como você falou tanto, a importância de ir para o parque, de fazer essa viagem interior, de se conhecer ao ter esse contato com a natureza, com certeza vai voltar muito mais aflorado nas pessoas que muitas vezes talvez não dessem a mesma importância a um espaço aberto e natural e como verdade, devem estar dando hoje, não é isso? verdade. Então, muito obrigada a vocês todos, né? Você, Rafael, que conduziu a live brilhantemente. Eu que, Obrigada agra- pelo convite. eu que Obrigada a vocês agradeço que muito. ficaram aí nos prestigiando, né? É muito importante que a gente possa transmitir essa mensagem de esperança e de que a gente pode sempre recomeçar e que a gente sempre pode fazer o nosso melhor, independente das condições que você tenha, né? Porque nós estamos aqui nesse momento, apesar de todo o cenário adverso, nós estamos nos superando e de alguma forma interagindo, levando uma mensagem e usando a nossa criatividade. E é essa nossa criatividade que nos põe fortes, que nos faz resilientes, né? E que a gente tem que pensar que pode ser diferente e que eu sou um sujeito importante para essa diferença. Né? Esse é o processo de educação ambiental, é o processo de evolução individual que nós precisamos alimentar e fortalecer dentro de cada um de nós. A gente precisa, sobretudo, se apropriar da natureza no sentido de se fazer parte dela, de se entender como parte dela, de se ver como parte integrante. E na hora que a gente adquirir esse pertencimento, eu acho que a gente vai ter um novo momento da humanidade. Na hora em que a gente tiver a humildade, que a gente tiver o respeito à vida em todas as suas formas, a gente vai ter um novo momento de conquistas e de integração entre os seres humanos e entre nós e os outros seres vivos. Sem dúvida, Meire. É isso mesmo, acho que você falou tudo. Muitíssimo obrigado mais uma vez e espero que logo, logo, de fato, a gente consiga passar essa mensagem pessoalmente, praticamente para todas as pessoas. E eu, com certeza, estarei acompanhando aí a programação do Parque das Dunas, junto com toda a equipe do projeto Retratos da Costa Branca e do Semana, ao longo dessa semana e desse mês inteiro. E nós também acompanharemos a programação de vocês, né, e dos demais parceiros, né, uma programação brilhante aí, todo mundo se empenhou muito para oferecer o melhor e nós precisamos prestigiar esses momentos e estarmos juntos, né, porque juntos nós somos mais fortes. Exatamente, a gente faz isso para a coletividade, né? Para todos, não é para a gente. Então, por favor, aproveitem, prestigiem e façam parte desses momentos. Gratidão, Meire, e espero que até Gratidão, logo a gente obrigada, esteja em gente. contato. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Pessoal, a gente está na live. Eu queria agradecer a equipe do Semana que esteve aqui todo o tempo nos comentários e a todo mundo que participou dessa live. Fiquem atentos, amanhã a gente terá mais uma live com a doutora Renata Ferreira, representando a Operação Sapajos Nordeste, com a doutora Fívia Lopes, representando o Laboratório de Evolução do Comportamento Humano, e o médico veterinário Augusto Boa Viagem, representando o Centro de Reabilitação do PCCB, e a gente vai discutir um pouquinho sobre confinamento animal e isolamento social, traçar um paralelo aí entre essas duas perspectivas
que estamos vivendo, que tanto discutimos, né? Queria lembrá-los novamente de acessar o site do SEMAN, seman.org/doações, lá doar COIS, né, sem o cedilha e sem o tio. Então, lá vocês vão encontrar uma forma muito bacana de doar para o SEMAN e para o PCCB, ajudar na reabilitação dos animais e ainda receber recompensas como camisetas, sandálias, toalha, e, enfim, uma infinidade de recompensas que a equipe do SEMAN, junto com o PCCB, preparou muito carinhosamente para vocês, tá certo? Essa live vai ficar disponível aqui no Story e por 24 horas, né? Então fiquem à vontade para reassisti-la, para navegá-la para os melhores momentos, para as belas mensagens de Meire e de Simone, e a gente se encontra amanhã mais uma vez às 18 horas e para discutir um pouquinho mais sobre as perspectivas relacionadas ao meio ambiente. Tá ok, pessoal? Uma boa noite a todos, agradeço mais uma vez a participação de todos e abraços à distância e até logo.